O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Essa afirmação, quando a fé substitui o fenômeno vida, é uma frase muito paradoxal. E eu vou tentar conversar com vocês um pouco sobre isso. A partir do momento em que eu delego a responsabilidade sobre aquilo que eu executo, eu faço, eu sinto, eu penso, com exclusividade a fé, eu passo a quebrar um dos grandes sentidos da nossa religação com as esferas espirituais. Eu me eximo de toda e qualquer liberdade de escolha que eu faço e passo a responsabilizar os seres que transpõem a matéria sobre o que eu faço. E eu vou trazer aqui uma situação de dia a dia, de rotina, que é absolutamente comum, porque nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós, seres humanos, temos por tendência, e uma tendência muito forte, delegar as mazelas e as responsabilidades sobre aquilo que nós almejamos e ambicionamos para os outros. A palavra culpa é muito utilizada, e essa culpa, ela nem sempre está relacionada a nós. Essa culpa, ela é apontada para o pai, para a mãe, para o marido, a esposa, o chefe, o colega de trabalho, o vizinho. E eles passam a serem os donatários de tudo aquilo que acaba acontecendo conosco. Então, no nosso dia a dia, começando dentro da nossa casa, nas relações com a nossa vizinhança, no nosso espaço de trabalho, repetidamente, enquanto humanos, e de maneira muito equivocada, nós lançamos sobre o outro a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Não bastasse isso, nós também delegamos essa responsabilidade às almas, aos orixás, ao seu Deus. Não no sentido de pedir para que a sabedoria e a luz desses seres nos ilumine, fazendo com que as nossas escolhas sejam mais sensatas, mas apontando a eles como fiéis responsáveis por tudo isso. E aí, diante disso, eu me afasto de uma forma muito intensa dessa liberdade de escolha que eu tenho e preciso exercer enquanto um homem espírito para o meu processo de desenvolvimento. Como eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, são quase 40 anos de uma caminhada espiritual. E não foi nenhuma nem duas vezes, não foi uma vez no mês, uma vez no ano. Recorrentemente, eu presencio não apenas consulentes, mas médiums que precisam repetidamente buscar uma segurança, uma afirmação e o apontamento de caminhos com as almas as quais buscam a orientação para que possam seguir. E não bastasse isso, boa parte desses, no momento exato, que rompem a porta dos terreiros, dos templos, passam a adotar a mesma conduta
passam a ter a mesma resposta emocional porque creem piamente que a partir daquele momento o preto velho, o Exu, o santo, o Deus, o Orixá, ele vai executar e vai transformar a sombra em raios de sol. Isso não é estabelecer um processo de religação às entidades superiores. Muito menos se colocar à disposição de um instrumento da paz dessas entidades. O nome disso é ser conveniente. O nome disso é estabelecer uma relação tóxica com as entidades. E o nome disso é disfarçar o grande sentimento e a grande atitude de fé que nos faz religar ao grande cosmos. E você que está me escutando poderia perguntar assim, por quê? Por que isso acontece? Por que fere essa fé? O princípio de religação e de desenvolvimento de um homem espírito com o transcendente, independentemente de credo, de filosofia ou de religião, é ele ter a consciência de que enquanto homem espírito, ele é uma parte ativa de todo esse processo de desenvolvimento. Nós precisamos ter claro que é a nossa fé, o nosso amor pela grande família espiritual que vai nos fazer aproximar-se dessas entidades. E a partir do momento dessa aproximação acontecer e de uma troca vibracional ser estabelecida, o processo de transformação de merecimentos começa a acontecer, independentemente da qualidade desse merecimento, da necessidade de depurar essas vibrações. Quando eu adoto uma postura passiva, em que eu creio piamente que o único responsável são as almas, eu estabeleço um processo parasitário, estagnado, sem sentido. Assim como é dizer que a culpa sobre determinadas coisas é do outro. Eu costumo colocar que existe uma diferença muito grande quando você passa por uma dificuldade, por uma doença, por algum tipo de mazela no seu dia a dia, de você querer ficar bem e de você lutar para ficar bem. Porque ninguém quer ficar mal. Biologicamente falando, todo homem espírito, ele quer ter uma estabilidade. Ele quer ter um padrão de qualidade. E é óbvio que ele não quer ficar mal. Agora, a grande pergunta é, ok, você não quer ficar mal. Agora, o que você faz verdadeiramente para lutar e para ficar bem? E aí que entra a sua parte ativa. Da mesma maneira que quando você internamente estabelece, busca uma conexão com almas, orixás, deuses, santos, e você diz para você que o seu amor e a sua fé nessa religação permita você estar se aproximando desses seres. Porque sozinho você não vai conseguir. Você precisa dessa orientação. E aí você vai começar a ter essa proximidade.
E olha que interessante o paradoxo. Quando eu falo em fazer com que a minha fé e o meu amor sobre esses seres me permita ter a proximidade, o homem espírito, ele precisa ter o mesmo amor e a mesma fé para estar em conexão com ele mesmo. E esse mesmo homem espírito, ele precisa ter esta mesma fé e esse mesmo amor para primeiro viver o fenômeno vida e conseguir estabelecer as relações com os outros homens espíritos que o acompanham na Terra. E a busca por esta aproximação, interação e manutenção de relações é que vai definitivamente conectar com essa energia transcendente colaborando para esse processo. Não é cruzando os braços. Não é querendo demandar. Não é rogando praga. Não é pedindo para você ficar bem independentemente do outro. Novamente, nós estabelecemos aí um processo delirante, em que você não terá a participação efetiva das grandes almas para que isso aconteça. O fato de nós estarmos na Terra gera o grande fenômeno polar, bipolar, onde a Terra magnetiza o cosmos e o cosmos magnetiza a Terra. Se você não executa o seu papel enquanto espírito, assim como aqueles que transcendem também são espíritos, você faz o processo ficar capenga. E você vai alimentando dentro de você diferentes percepções que não são reais, que não são concretas. E você vai se enganando. Nós vivemos num grande universo, com diferentes espaços, com diferentes intervalos de tempo, onde cada um de nós tem uma responsabilidade e uma participação ativa sobre esse grande todo. E eu não posso negligenciar este meu papel. Por isso da importância do resgate das almas. A minha conexão efetiva e de qualidade com o mundo espiritual, ela vai se dar pela maneira coerente em que eu vou me propor a construir as minhas relações com essa matéria. Então eu preciso ter, sim, uma fé e uma dedicação muito intensa para tudo aquilo que nos transcende. E na mesma intensidade, na mesma quantidade, eu preciso ter uma fé sobre aquilo que eu estou aqui. E olha que interessante. Num dos evangelhos cristãos, se diz que o homem foi feito à imagem e semelhança do Deus cristão. Dentro da nossa Umbanda Sagrada, nós nos identificamos como filhos de orixás. E se eu sou filho de um orixá, eu também carrego comigo uma imagem e uma semelhança desses grandes guerreiros. Agora, novamente, não adianta bater no peito. Se dizer seguidor de uma seita, se dizer e acreditar que é feito a imagem e semelhança do Deus cristão, se dizer filho de um orixá e passar a ter uma atitude absolutamente oposta desse pai
quer te proteger. A coerência, ela é infinita. E a principal concepção que nós temos que ter dentro desse resgate de almas é que não existe um paralelo independente entre uma vida material e uma vida espiritual. As duas caminham lado a lado, de forma coerente. Como se o homem espírito pudesse e deve estar de mãos dadas com o transcendente. E essa busca de pegar essa mão e caminhar junto, ela tem que vir de nós, que necessitamos de crescimento, de evolução, enquanto indivíduos e para com aqueles que nos acompanham no nosso dia a dia. Então façamos da nossa fé uma área gigante e plena onde nós possamos semear essa proximidade através da nossa fé e do nosso amor no transcendente. Mas que tenhamos claro que essa grande área, ela precisa das nossas mãos, da nossa força e do nosso suor para ser cultivada, semeada e preparada para que essa ligação efetivamente aconteça. Meu anjo da guarda, saúda o seu anjo da guarda.